Salve! Se você é um iniciante e sente a sua improvisação travada, chega mais porque você não tá sozinho. Aqui eu vou te passar 3, na verdade são mais 3 dicas para melhorar e soltar e deixar mais fluida a sua improvisação, especialmente se você é um iniciante. E olha, assim como no vídeo anterior, a eficácia dessas dicas é completamente independente de qual é o seu instrumento e mesmo qual é o seu estilo, porque elas são dicas mais psicológicas. São dicas comportamentais sobre como agir e o que fazer quando você está improvisando. Se trata do modo como você se sente durante a improvisação e como esse seu modo de sentir pode te atrapalhar muito na sua performance. Sim, isso aqui é uma baqueta. Espero que você tenha vindo do vídeo anterior. Se não, volta lá e pega aquelas 3 dicas, porque lá a gente aprendeu a tocar com o que você tem nas mãos, ou seja, não querer fazer mais, ter mais técnica do que você realmente tem na hora de improvisar. A gente também aprendeu a imaginar a música, imaginar o som e não somente antes de tocar, mas isso era a parte mais importante, ao mesmo tempo em que improvisava. E por fim, a gente aprendeu a nulificar o erro, tornar ele nulo, mas era nulo para você psicologicamente, ou seja, o medo de errar deveria sumir da sua cabeça de alguma forma, te permitindo uma improvisação mais fluida. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e também em musicoterapia, e vamos direto para essas 3 novas dicas. Tomar um café, eu esqueci que eu tô tomando café. Eu começo a gravar, esqueço o café fica frio, eu fico triste. Eu adoro isso. Primeiríssima dica do vídeo de hoje: foco no ritmo. Se essas dicas são todas psicológicas, você vê que eu não peguei nenhum instrumento ainda. Você já pode pressupor que não se trata de fazer música mais ritmada necessariamente, nem fazer música com percussão. É uma questão psicológica mesmo. É uma questão de onde é que está colocada a sua atenção. É difícil fixar a atenção por muito tempo em alguma coisa, a gente sabe muito bem disso. Já que o cérebro vai sempre precisar economizar bastante informação para fazer uma atividade tão complicada como é a improvisação, eu sugiro que você foque no ritmo. Tenha uma hierarquia na sua mente. Existe um primeiro plano na sua mente, talvez, onde existem melodias, notas e mais informação. Esse aqui é um dórico. É um dórico indo para um mixolídio, que significa que é um 2-5-1 de um tom X. Eu estou me preparando tecnicamente para fazer essas notas. Melodia, estrutura do ponto de vista harmônico, tonalidade, tudo isso tá ali. Eu falei que isso era o primeiro plano, né? Não, eu quis dizer, eu errei, eu quis dizer o contrário. O primeiro plano seria o ritmo. Essas notas todas ficariam então num segundo plano, o que quer dizer que você tá dando atenção para elas, você tá criando essas notas. Ao improvisar, você mete essas escalas, né? Isso aí, mixolídio, tal, sobre aquilo, pode ser, pode não ser. Depende do quanto que você sabe de teoria e técnica. Mas você não tá mergulhado nas notas, assim, tipo, trazendo elas nota, acorde. Senão você esqueceu do fundamento. Essa estética da sua improvisação, e agora eu não tô falando só de psicologia não, tá? Tô falando realmente da beleza que os outros podem apreciar da sua improvisação. Se ela é como uma casa, o fundamento é o ritmo. O resto é ornamento. Isso não é só uma sugestão que eu tô te dando agora porque você quer improvisar de uma forma mais livre, experimental e tá se sentindo travado. Não é só isso. Em geral, para toda música, ritmo vem antes. Ritmo é mais fundamental, como às vezes eu gosto de dizer, metafisicamente anterior, de modo que falou melodia, falou ritmo. Melodia implica ritmo. Ritmo não implica melodia. Então, em música, um é logicamente anterior ao outro. E eu acho que a melhor dica que alguém pode dar quando você tem que economizar energia é realmente foca na estrutura. Foca naquilo que é mais fundamental. Pensa nisso. É o ritmo que dá sentido para as notas. O significado, por exemplo, de uma cadência... Deixa eu dar esse exemplo com o violão. O efeito cadencial que essa harmonia cria na gente, que é um 2-5-1, certo? Básico. Em bossa, choro, em jazz, em tudo quase. Esse efeito harmônico está em grande medida baseado no ritmo
dele. Boa parte desse efeito de levar até o acorde, que a gente consegue prever que vai cair no lugar certo, e por isso a gente tem aquela satisfação relacionada à música tonal, é em parte por causa disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa última cadência que eu fiz, né, vindo daqui pra cá, ela é uma cadência deceptiva, certo? Tô aqui em Sol, Sol maior, Sol 7, que costuma cair em Dó, e nesse caso caiu no Lá, Sol relativa. Todo esse efeito da decepção é uma decepção em parte rítmica. Obviamente as notas são importantes para isso, certo? Óbvio, ok? Mas o que às vezes as pessoas não explicam é o quão importante foi o ritmo. Aquilo que a gente diz que é a sensação da tonalidade, em parte pode ser esse compasso. Por isso, se eu alterar ele para 3, fazer, por exemplo... isso já cria uma sutil alteração. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui num compasso totalmente livre, assim, meio música contemporânea mesmo. Tudo isso é que vai criando parte da sensação que a gente entende que faz estar dentro da música tonal. Então, não é só harmonia. A harmonia é fundamental, só que o ritmo está fazendo com que a harmonia tenha esse significado tão marcante que ela tem de cadência, troca de acordes dessa forma. Por exemplo, aqui tem um backing track, certo? Tipo Dó, Sol 7. Se eu fizesse apenas a escala, todas as notas da escala de Dó maior encaixam aqui, né? Mas isso aqui que eu tô fazendo soa muito mal. Além de soar um exercício, né? Percebe que não tem sincronia rítmica entre o momento em que troco o acorde e o momento em que eu toco uma nota da tríade daquele acorde. Então, mesmo que eu fizesse paradinho, ficasse bem paradinho, e fizesse coisas bem simples, tem mais discurso se eu fizer algo assim, tipo, esse é o tom. Porque essa nota aqui é do Sol. Agora eu voltei para uma nota do... notas do acorde. Ó, Dó. Dó. Vamos para a nota Ré, porque é uma nota do acorde. Mesmo sem backing track, se eu organizar o ritmo dessa forma, assim, bem simples, aqui tá o Dó, tá? Bem simples mesmo, a tríade de Dó. Essas 3 notas só, mas dentro de uma estrutura rítmica, talvez em 3, e coloco as 3 notas da tríade do acorde de 5º grau, em seguida, e vou e volto. Aqui, claro, eu falei errado, tá? Não é a tríade do 5º grau que eu estou usando, mas são essas notas aqui, né? A 7ª, a tônica, a 7ª, a 5ª e a 3ª dele. Então, só isso tem algum sentido musical, mas em parte é por causa da organização rítmica. Então importa muito dizer para você se o seu ritmo é meio truncado, se você é inseguro no ritmo, se o seu ritmo é fluido, se você consegue tocar rápido ou com leveza certas passagens, se consegue variar, se tem swing, se sabe fazer síncope. Tudo isso acaba sendo muito importante na improvisação, já que é o fundamento para sua expressão melódica fazer algum sentido. Se você não consegue sentir, sacar, por exemplo, o que é um groove, o que é você estar dentro do ritmo, é bastante difícil da sua improvisação soar fluida. Eu acho que existem estilos, sim, onde talvez faça sentido, mas na maioria do que eu vivo e experiencio como música, realmente não faz muito sentido você ser muito bom na sua expressão harmônica e melódica, ao mesmo tempo em que é inseguro no ritmo, é uma expressão toda truncada.
Não faz sentido. É o ritmo é que dá vivacidade, energia e também a fluidez que a gente procura. Mesmo que você fizesse notas erradas. Eu não sei se eu acho o vídeo, mas alguém falou isso no YouTube em algum momento e é absolutamente certo. Mesmo que você estivesse tocando tudo fora, seria ao menos possível dar um sentido rítmico para aquilo. A ideia aqui é que se eu toco uma nota que eu sei que é fora, é claro que ela vai soar dissonante, não estou dizendo que ela vai ser agradável, mas às vezes no discurso melódico do improvisador aquela nota pode até fazer sentido. Ele pode até recuperar aquela nota dentro do discurso, mesmo que seja algo muito fora, porque o ritmo foi seguro, ou porque realmente fez com intenção rítmica aquilo ali. Então, pessoal, um bom exercício para isso, para a gente focar mais no ritmo, é tocar como se as notas não existissem. Então, você pode até tocar notas no seu instrumento, mas foca no ritmo, que é óbvio. Mas você, obviamente, pode sim fazer, bater aqui, tocar, sim, tocar percussão. Tenta explorar a percussão. Caso você tenha alguma percussão em casa, um tambor, um pandeiro, aprende a tocar esse instrumento, é muito importante. Se não, simplesmente tenta sentir o que é uma síncope, tipo... Eu senti todos esses toques como síncopes, mas é porque tem um compasso interno em mim que me dá qual é o 1. Apesar de eu estar tocando direto assim, tudo isso é conta pra mim, porque na minha cabeça estava 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1. Então, ter essa pegada é muito importante pra você. Minha sugestão, toque então percussão, sentir coisas simples, mas que te trazem pegada, tipo, às vezes só abafa as cordas e faz uma levada simples. Abusa, talvez, no seu swing, naquilo que você quer dizer com ela. As notas podem surgir a partir disso. Percebe que quando eu soltei essa nota, que ficou um pouco soando assim, eu não perdi o balanço rítmico. Talvez até se você voltar no vídeo, não sei. Mas acho que eu tava balançando enquanto o som tinha meio que parado, ido pra nota longa. Por quê? Porque eu acho que eu já dei dicas sobre isso em outro lugar também. Porque, sim, vídeo sobre groovando, dá uma olhada lá. Deve estar aqui em algum lugar aqui. Eu vou colocar esse vídeo. Porque isso me ajuda a criar um compasso interno, independente da música. Então, às vezes, é sim importante que você se movimente. Você, no começo, se você não está acostumado, exagera um pouco os movimentos. Gesticula, fixa nisso. E quando você for fritar, mesmo assim, escala, melodia, etc., talvez soe um solo. E desculpa, pessoal, esse vídeo é para todo mundo. Eu uso o violão, que é o meu instrumento. Mas não esqueçam, as dicas aqui são mais psicológicas do que dicas de instrumento. Eu quero que você entenda a essência do que eu falei e tente colocar no seu contexto. Mesmo que você seja um amador, saiba bem menos, ou até saiba bem mais do que eu, só coloca no seu contexto. É isso, foca no ritmo. Vamos lá. Segundíssima dica, não caia na monotonia. Como assim monotonia? Calma, primeiro eu vou deixar mais concreto, depois eu vou deixar mais abstrato, depois a gente volta pro concreto. Na prática, monotonia aqui pra gente vai significar o uso indevido de ostinatos, de loops e de bases ou progressões harmônicas que se repetem sempre iguais e rapidinho, vão sempre se repetindo. Agora o que nos interessa, o lado psicológico disso é você ficar preso nesses loops. E você se deixa aprender nesses loops, às vezes por tempo maior que o necessário, ou porque você te deu um branco criativo,
Ou quem sabe porque você está com medo, o que é bem pior. Lembra, a improvisação ela é um desafio, ou ela contém um desafio para você quando ela é uma improvisação livre. E existe mais de uma maneira de você se ocultar desse risco que é o desafio da improvisação. Quando você já sabe tocar muito bem essas progressões harmônicas ou loops repetitivos, eles podem sim ser uma balsa para você, um bote salva-vidas para você escapar daquela turbulência, da velocidade, do desafio, da criação contínua, que é a improvisação musical. Improvisar de verdade, fazer música sem planos, lembra sempre disso, é rápido, tem uma certa velocidade cognitiva, então pode ser um pouco sufocante às vezes, é demais pra você, sabe? A experiência é muita coisa. Lembra agora da dica 2 do vídeo anterior, aquela sobre imaginar. Imagine aquilo que você vai tocar. O que basicamente queria dizer, tenha a intenção de tocar. Esse problema da imaginação está totalmente relacionado com esse problema da monotonia, porque você pode até se esconder da improvisação, né, por meio desses loops, e a sua mente se ausentar, mas o seu corpo continua presente, as suas mãos continuam se movendo. Então, de certo modo, a parte mais objetiva da música, que é o som puro, continua acontecendo, ainda que a sua experiência desse som já não seja mais a mesma. O pessoal que faz muita música e principalmente se apresenta já, quem sabe até ganha dinheiro com isso, isso é banal. Qual o problema do músico se ausentar um pouquinho se a música que ele toca é já muito manjada, muito mecanizada? A gente faz isso toda hora, um segundinho aqui, mais uns 2 segundos ali. Como é uma coisa mais subjetiva, né, a parte mecânica tá funcionando, é uma coisa que é muito difícil das pessoas que são mais leigas nessas questões notarem que isso está acontecendo. Outra coisa para complexificar a questão é que essas repetições que eu falo, às vezes elas são fundamentais para a própria existência de todas as músicas, como progressões harmônicas simples, né? 2, 5, 1, 1, 5, 6, 4, essas coisas fazem as músicas. Então, música é muito repetição e tem essas coisas de base. Alguém tem que tocar isso. Às vezes, mesmo se você for improvisar de uma forma muito livre, tem alguém remetendo essas harmonias, então essas repetições vão estar ali. Segunda coisa para complexificar, as repetiçõezinhas que você faz dentro da música, no arranjo dela. Por exemplo, vou fazer um riff repetitivo. Duas notinhas naquele ritmo e fico ali um tempo. Isso também pode soar muito bem, é absolutamente necessário. Muita gente compõe assim. Você já ouviu falar do movimento do minimalismo na música? Tem muito disso. Então, de novo, assim, qual é o problema de fazer coisas pequenininhas, repetitivas, bem loopadas assim, ao longo de uma improvisação, se soa bem e é aquilo que a gente está buscando? De um ponto de vista assim bem seco e objetivo, falando sobre estética dos sons, complexidade ou perfeição estética daquele objeto sonoro que você está apresentando às vezes para o público, nesse caso realmente não tem problema nenhum se você se ausenta de repente, ou se a pessoa está fazendo um loop. Se existem esses elementos muito repetitivos, isso não tem problema nenhum, e às vezes é até bom e às vezes é até melhor que tenha. Afinal de contas, é muito importante que a música não seja só um emaranhado enorme de solos guitarrísticos, certo? Imagina uma jam session feita por 6 guitarristas e a única coisa que os 6 sabem fazer é solar e fritar ao máximo. E todos eles estão fazendo isso ao mesmo tempo. Isso, algumas pessoas diriam, não é música, eu não vou chegar a tanto, mas é realmente algo peculiar. Se fosse muito bem organizadinho, como uma fuga de bar, talvez passasse. Mas da maneira como eu estou pensando, numa improvisação realmente livre, onde nem todo mundo se ouve ao mesmo tempo, é mais difícil de controlar essas coisas do que numa composição, então realmente isso não ia soar tão bem, não é a musicalidade que a gente busca, então é muito natural que a gente, até por intuição, vá buscando, mesmo no meio do improviso, uma coisa um pouco mais, uma situação um pouco mais familiar, mais segura, às vezes mais conservadora ou não, onde tem uma base e tem essa hierarquia, acompanhamento e frente, certo? Às vezes é um solista, às vezes alguém assume o solo daquela improvisação. No jazz costuma acontecer sempre assim, né? Alguém assume o holofote ou volta, assume e volta, mas não fica ali direto. Então, enfim, te confundi, né? Tudo isso é muito ok. Repetição, loops, improvisações são coisas que não é nem bom ou ruim, faz parte da música. Pode ser sim
Mas acontece que improvisação não é só sobre criar o objeto estético, sonoro mais perfeito, mais bem polido para apresentar para um público. Se fosse, tudo bem, mas não é. Improvisar, fazer música em geral, mas improvisar principalmente, também é sobre você ter uma experiência musical intensa, profunda, que a sua cognição, essa parte psicológica, se aprofunde numa experiência diferente por meio da sua técnica. A técnica aqui, a própria ideia de improvisação, acaba virando um meio, ferramenta, um instrumento para você ter essa experiência musical, percebe? A experiência de você estar improvisando e você entrar em fluxo na improvisação é algo bastante pessoal, é algo bastante subjetivo, mas é uma coisa que de fato acontece. E esse canal aqui tem como foco ajudar você a chegar nesse estado através da improvisação. Realmente o foco aqui nunca foi fazer com que você criasse objetos muito perfeitos, embora eu dê muita teoria, aulas de música para te ajudar com isso. O foco está sobre a criação de um estado de fluxo, o que não significa que a música tenha que ser ruim. Não se trata assim de um falso dilema entre ou eu faço o objeto estético mais perfeito, treino muito bem minha técnica, toco direitinho, ou eu me divirto. Você sabe que não tem nada a ver isso, né? Essa distinção não existe. Muitas vezes as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas também existem focos. Às vezes a maneira como a gente pensa é muito focado no resultado, no objeto, em detrimento da experiência, e tudo bem, em alguns contextos. Aqui nesse canal, o contexto é que o foco está sobre a experiência. Eu quero te ajudar a ter a melhor experiência de improvisação possível. E para entender qual é a verdadeira monotonia que eu falo aqui, a monotonia da improvisação, você tem que entender que eu falo de experiência improvisacional. Eu falo em como que a sua mente se comporta, como que ela às vezes te engana, inclusive, e te faz cair do cavalo enquanto você está improvisando. Então não é necessariamente aquela monotonia da música lenta e muito repetitiva que o ouvinte que está lá sentado não aguenta mais e você não aguenta mais tocar. Talvez sim, mas talvez não. Pode ser uma música rápida, que tenha muita energia, que talvez as pessoas estejam dançando porque tem uma célula rítmica para dançar e o pessoal está ali fazendo a festa do outro lado. Mas você psicologicamente está em outra. E é disso que eu tô falando. Você tá em outra e acaba que o seu som também revela isso. Então é uma combinação entre essa experiência subjetiva do, não sei, tô perdido ou tô com medo, não sei o que fazer nessa improvisação, e do outro lado, encontrar essa coisa concreta, um loop, uma progressão. E eu vou ficar agora fazendo o acompanhamento junto com o violonista. Já tinha um cara fazendo acompanhamento. Você não precisava fazer o acompanhamento, mas você vai lá fazer. Por quê? Realmente a ideia aqui é reforçar o acompanhamento dele para que a música soe melhor? Talvez sim. Se sim, continua. Às vezes não é isso. Às vezes o que está acontecendo é, estou fazendo acompanhamento porque eu não quero aparecer. E você pode até se enganar pensando, nossa, como eu sou humilde e não arrogante, porque eu não quero aparecer. Na verdade, aparecer é que seria o desafio para você e você foge dele. Isso gera a tal da monotonia para você, psicologicamente, que pode sim contagiar os outros, porque ela aparece na sua música objetiva, mas a princípio está lá dentro de você. E vai criando uma falta de risco, uma falta de emoção musical, porque, em parte, por que você vai improvisar? Se você quer segurança, talvez você devesse compor ou executar composições e fazer parte daqueles vários treinos e ensaios para apresentar o melhor objeto possível, que faz parte do nosso trabalho como músicos também. Se você quer ir para o lado da improvisação, então você deveria realmente estar aproveitando aquilo que é mais único da improvisação, que é justamente o risco de você errar ao vivo. É isso que dá, olha só, ele está improvisando, conseguiu. Essa emoção do conseguiu só acontece no improviso, e só acontece quando ele é ao vivo, e só acontece se você realmente dá tudo de si. Improvisação em grupo. Num coletivo, você tem que saber a hora de dar espaço para o outro, quem sabe parar. Olha, na improvisação em grupo, no coletivo, é interessante você dar espaço para o outro, parar um pouco de tocar menos para que o outro tenha espaço. Questão ética, certo? No entanto, não se engane, não é por ética, pelo menos não é só por ética, que os participantes de uma improvisação bem livre acabam recaindo nesses loops e progressões e fazem menos e se colocam para trás. Provavelmente, medo,
falta de conhecimento, deu um branco. Essas coisas é que estão de fato acontecendo, como eu falei antes. Então você não dá o máximo, você não deu o máximo nessa improvisação em que você ficou seguro, você não surfou, ou pelo menos você não estava na crista da onda surfando, você estava com alguma boia mais para trás. Só para você não ficar boiando totalmente nisso que eu estou falando, né, para o pessoal que não entende, um loop pode ser simplesmente isso aqui, ó. Imagina se uma outra pessoa chega e começa a colocar uma coisa em cima. Isso aqui podia ser o baixo que outra pessoa estava fazendo, né? Então percebe que muitas coisas que tem um loop se sustenta muito bem porque tem outras pessoas tocando também. Como tem esse baixista, ele podia estar... sei lá, fazendo alguma coisa que realmente desse mais significado para aquele loop. E claro, também tem as bases, então, por exemplo, imagina que você está improvisando numa base muito, muito simples, não é nada jazz isso aqui, tá? É só isso. É muito difícil isso não ficar monótono para quem está tocando a base, a menos que consiga inventar muito assim, de alteração rítmica, como eu estava tentando fazer aqui, né? Muda. Muda. Se a pessoa não manjar muito disso, é muito complicado ela soltar sua consciência ao máximo usando isso daqui. Então se ela parou nisso sem querer, ela ficou presa. É por isso que às vezes eu não gosto de começar uma música, começar uma improvisação tocando um tambor, tocando uma coisa que é muito importante para aquele ritmo, sei lá, tipo usei um ritmo, sei lá, meio baião, alguma coisa assim, meio coco, e aquilo criou, a roda toda foi ao redor daquele ritmo que eu fiz. Eu não sou um percussionista, eu não sei variar muito além disso. O que acaba acontecendo? Eu fico preso. Se eu sair daqui, se eu variar, se eu errar, todo mundo vai perder o pique por causa de mim. Então o que eu entendi? Isso é a sensação de ficar preso numa coisa e você não consegue naquela coisa dar o máximo de você. Na verdade, cada loop pode ser qualquer estrutura harmônica repetitiva, tem esse perigo. E olha que a nossa música moderna, principalmente música pop mesmo, tem muito disso. E o pessoal, especialmente o pessoal mais novo, quando digo mais novo não é só adolescente, né? Todo mundo que não tem o cabelo totalmente branco, quem sabe, tá muito acostumado com loops super repetitivos e músicas extremamente simples, que são feitas meio que por encomenda. Então, isso vai surgir nas improvisações. É parte do material musical. O segredo, gente, é não hesitar. Não hesita quando você tem aquela sutil sensação, intuição, vamos chamar assim, de que já deu aquele loop. Tipo, curte ele, não precisa jogar ele fora. Sente. Começou a ficar demais, né? Já começou a ficar chato de novo, percebe? Inventa outra coisa em seguida. E sim, aquele momento em que eu decidi fazer o slide, inclusive eu até cometi um pequeno erro técnico. Então tem muito risco em você do nada quebrar um padrão. Mas não tenha medo dos erros, você precisa quebrar esses padrões que você fica preso neles. Aquilo que você acabou de tocar nesse mesmo fluxo de improvisação é aquilo que te dá ideias para você seguir adiante. O problema é parar num loop, que ele é sempre igual, então pode ser que naquele momento você pare de ter ideias, porque ele é sempre igual. Mas, tirando isso, não tem nenhum problema de escassez de ideias, se você conseguir entrar nessa sintonia de que uma ideia puxa a outra. São as ideias do passado que estão te dando contexto e sugerindo as ideias do futuro. Confia no fluxo, não hesita, não precisa ficar perdendo tempo pensando e decidindo o que vai fazer, uma vez que você já conseguiu entrar no primeiro fio de improvisação, você já conseguiu criar alguma coisa. A partir daquele momento não precisaria mais você ficar fazendo muitos cálculos mentais,
muito menos se protegendo contra esse processo. Então, quebra os padrões. Caiu, percebeu que é um padrão, percebeu que está nessa situação, se prepara, quebra o padrão, mesmo que com erro. Só quebra ele. Tenha o costume de quebrar. Você ficou preso, quebra. Ficou preso de novo, espera um pouco, quebra. Pensa na psicologia da improvisação como um grande rio, fluindo, sempre livre, sempre em direção ao futuro, incessantemente. O motor que faz essas águas se mexerem sem parar é a sua mente. Enquanto você segue tendo ideias e segue conectando uma ideia à outra continuamente, você segue o fluxo desse grande rio. Agora imagina que aqui e ali, ao longo desse rio, tem umas enormes pedras fincadas que estão atrapalhando o fluxo natural dessa corredeira. Observe que, imediatamente ao redor dessas pedras, a água se move de uma forma um pouco diferente, um pouco estranha. Ao invés de fluir adiante com a velocidade normal, ela acaba se atrasando um pouco, porque flui em giro sobre si mesma, criando um redemoinho, um ciclo. Pois então, a água que passa por esses redemoinhos acaba se demorando um pouco mais nesse grande rio musical do que a água que simplesmente não encontra nenhuma pedra pelo caminho e simplesmente segue o fluxo. Se a água do rio é toda ela a sua mente em constante invenção musical, de novidade atrás de novidade, então os redemoinhos são a sua mente em loop. Ou seja, você cria algo em loop, você cria algo simples e repetitivo, para que a sua mente, ao fazer aquela repetição, também ela possa ficar presa nesse loop repetitivo e simples. E assim como a água vai se demorar mais no redemoinho do que se fosse fora do redemoinho, você também vai perder o seu ímpeto improvisacional, aquela velocidade cognitiva que você precisa ter para estar sempre lá na frente, criando sob o risco do erro. Lembra de uma coisa que eu vou te dizer, não tem essa de improvisação livre, quando a estética dela pode até ser livre, mas você, o improvisador, está completamente apavorado e preso em coisas e você definitivamente não está livre ali. Agora, se você entende a si mesmo e sente que o loop e a repetição, inclusive por 2 horas direto, se você quiser, se você sente que essa é a coisa certa a fazer, se é a tua maneira de entrar no estado de fluxo, só segue isso. Perfeito. Agora, para a maioria de nós, apenas tome cuidado com essas coisas e se você se vê preso, se apressa em sair delas o quanto antes. Enfim, vamos para a nossa terceira e última dica do vídeo de hoje. Permaneça em estado de mudança. Tá, eu sei. Eu acabei de dizer para vocês para não ficar preso em loop e sair sempre que você ficar preso num loop. E o que seria isso a não ser permanecer no estado de mudança? Ou seja, será que essa dica não é exatamente a mesma da dica anterior? Mas não, tem muito mais coisa que eu gostaria de falar sobre esse ponto em particular, então segue essa dica que tem muita novidade aqui. Primeira grande verdade é que, apesar do que eu falei na dica anterior, música é feita de loops, de repetições, isso é normal nela. Indo nesse mesmo sentido, também é verdade que se a gente ficar mudando o assunto toda hora do nosso papo, soa esquizofrênico, certo? E aí as pessoas, os músicos, todo mundo perde o interesse. É preciso encontrar um equilíbrio entre essas duas tendências que eu percebo aqui, que é a dica que eu vou te dar a partir de agora, que vai no sentido do faça mais, mude, esteja no estado de mudança, e a questão de, olha, a música é feita de repetições, você não pode ficar mudando toda hora. Tá, e olha só, a música precisa desse equilíbrio de repetição e novidade. A música em si mesma, a obra, a gravação que você vai ouvir precisa daquilo. Mas a mente do músico improvisador, a nossa psicologia também precisa de uma coisa muito parecida com isso. É um certo equilíbrio entre essa nossa tendência a ser um pouco mais consistente, dar um passo para trás, o que é que eu vou fazer, tá nessa harmonia, vou fazer um solo, vamos construir esse solo, essa coisa mais apolínea, e um lado um pouco mais dionisíaco, um pouco mais de intensidade, do vou me jogar aqui, improvisar para valer, e vou ficar mudando bastante no meio do processo. Então aqui depende muito do tipo de músico que você é, qual dica que é melhor para você. Eu acho que é assim, para uma pessoa
que tá muito bem em criar música adoidado, assim, ela é solta, digamos, para isso, eu acho que é bom passar para ela a lição da consistência. Seja mais consistente, calma, talvez estuda até algumas questões. Olha, isso aqui é uma estrutura harmônica que se repete, isso aqui é uma outra... É o contrário, eu daria isso para essa pessoa. Como eu imagino que não é o caso com a maioria de nós, é por isso que essa dica agora é fundamental. Esse aqui, para mim, tá, é um dos maiores segredos da improvisação em geral. É você se deixar levar por um estado de brainstorming. Sabe, brainstorm, esse termo em inglês que significa simplesmente tempestade de ideias. Não sei se você já fez esse jogo, esse exercício. Todo mundo fala a primeira ideia que surgir na cabeça. Presta atenção. A primeira ideia que surgir. E vai jogando. E todo mundo no grupo vai jogando isso e depois você acaba analisando e vê o que é bom, o que não é. Essa metáfora tem limites, mas a improvisação é um pouco parecida com isso, especialmente na psicologia, que vai te levar para o estado de fluxo. Você precisa um pouco desse brainstorming, que é soltar ideias. E como você pode perceber, tem a questão da velocidade, certo? É solta rápido e a primeira ideia que vier. O que quer dizer isso? A primeira ideia que vem. É essa coisa mais intuitiva. Não é nada místico isso. Apenas que a gente costuma ter uma ideia do que fazer. Ah, eu vou cantar. Cantar isso. E imediatamente em seguida, quase simultaneamente, vem alguma coisa dizendo: ai, mas será que você quer cantar isso mesmo? Mas... E daí pode vir mais coisa. Olha, você não é muito bom. Ah, você tá rouco. Acho que vai soar bem desafinadaço se você fizer isso agora. Ou então, ah, mas eles estão tocando isso e aquilo. Ah, mas a harmonia e tal... Podemos até entrar numa questão de teoria musical aqui do nada. Tudo isso é medo, receio, falta de preparo, deu um branco, chame o que quiser, mas é tudo filtro. É vários filtros e camadas de filtros entre você e a música. Tipo, a sua intenção tá aqui, a música tá aqui. E elas se comunicam. E daí entre elas se interpõem nesses montes de filtro. Então, de certo modo, seguir a sua primeira ideia é tocar sem filtros. Como falar sem filtros? Imagina se você estivesse falando no nosso improviso cotidiano da fala e falasse sempre verdade, né? Como naquele filme Mentiroso, do Jim Carrey, ou então não conseguisse falar mentiras, ou não conseguisse travar, não conseguisse manipular, fosse mesmo língua solta. A ideia é um pouco essa. Seja língua solta na sua improvisação. Essa é a sua maneira de encontrar o trilho, o fluxo de mudanças incessantes que vão te deixar no estado de fluxo. Portanto, a minha sugestão aqui é que você invente para você mesmo exercícios de improvisação, pequenos jogos, momentos de improvisação em que você se coloca esse desafio de que você precisa mudar constantemente de situação. Não que você vai improvisar assim sempre, mas como exercício. Tipo, eu tenho que mudar, eu não posso me tornar muito seguro. Estar improvisando é estar cognitivamente sempre em transformação. Imagina que a improvisação, no caso, é melodia. O foco é melodia aqui sobre uma base que realmente, nesse caso, ela vai estar fixa. É outra pessoa que está tocando, sei lá. 4 acordes mesmo. E aqui vão alguns exemplos do que eu poderia fazer melodicamente. Essa vibe, certo? Improvisei ela agora. Provavelmente eu vou ficar repetindo ela infinitas vezes porque eu não tenho mais ideias. O que eu posso fazer? Paro de cantar. Então deixa um loop sempre. Deixa outra pessoa entrar e já vai cantando na mente. Chega. Só aqui do que seria um material melódico. Podia estar numa guitarra, talvez, né? Que eu fiz aqui com a voz. Podia estar numa guitarra, podia estar num teclado. Mudou, né? O material foi para outro lugar.
Basicamente é isso. E você percebe que se eu continuar, o negócio não precisa parar. Ele realmente, a base pode estar fixa. As estruturas, os motivos, sempre tem criatividade para você ficar inventando coisa. Deixa passar, quando vem lá, nunca mais vi, nem verei mais. Se você arder, eu vou te encontrar e dizer: vem pra cá, por favor. Essa coisa, a questão não é ser original, certo? Tudo isso é meio clichê, de certo modo. O ponto é, tô indo de um lugar para outro, tô indo de um lugar para outro. Obviamente, daqui a pouco a base vai cansar, certo? Mas isso é uma questão de outro improvisador. Agora estamos pensando que você está na melodia. Enfim, gente, nunca fique tempo demais fazendo uma coisa que você vê que é puramente mecânica. Quando você se der conta de agora em diante, eu tô naquela situação, eu tô nessa situação agora, respira fundo, quebra o padrão. Mesmo que seja arriscado, talvez você erre, talvez até apareça demais o erro, mas não fica naquela sensação de tipo, eu não posso sair daqui, eu não consigo sair daqui. Que é a questão da dica anterior. Então, de fato, chegando no fim, essas duas últimas dicas são um pouco a mesma coisa sim, só que uma foca em loops, né? Você fica preso em loops e progressões, e nessa daqui foca mais na parte positiva, que é vá mudando mesmo, porém não demais. Encontra um equilíbrio. Não esquece também, sempre é bom lembrar, a música pode ser sim repetitiva e você pode estar em fluxo. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez, nem o rio, nem a pessoa são os mesmos. Passou tempo. Esse contexto temporal é tudo. Todas as dicas aqui, e esse vídeo inteiro, é sobre psicologia improvisacional. Não esqueça disso. Conseguimos, pessoal, a gente fez 2 vídeos em 2 semanas com 6 dicas, certo? 3 dicas no vídeo anterior, 3 dicas nesse vídeo e ainda na outra semana eu coloquei para vocês o vídeo de improvisação em geral. Quem não viu, por favor, dá uma olhada lá. O vídeo de improvisação em geral é meio que uma conversa, daí um pouco mais filosófica, onde eu foco em te dar uma introdução geral para essa ideia. Que improvisação não é só a improvisação do jazz, do blues, do rock, também não é só da música, certo? E o que eu quis fazer nesses vídeos foi partir da ideia de improvisação. Eu sou uma espécie de improvisador antes de ser um músico e dar dicas em geral. É claro que o pessoal que está improvisando muito no nicho do jazz ou da música experimental, do free improvisation, sei lá o que, cada um deles tem uma ideia do que é a melhor improvisação ali. Essas dicas é para funcionar para todos vocês, para a grande maioria de vocês. E quem sabe, se você é de outra área, que não é da música, e essas dicas fizeram sentido na sua improvisação, pelo amor de Deus, escreve para mim um comentário, porque isso é uma das coisas que eu mais tenho interesse, que é comprovar isso, que é talvez uma hipótese minha. Essas dicas servem para todas as pessoas que forem improvisar qualquer coisa. Basta você fazer um pouquinho de uma tradução nesses termos muito musicais que eu usei. Não esquece também de me dizer o que você acha. A gente quer construir uma conversa ali nos comentários, então dialoga, críticas é muito válido, não precisa concordar não. Eu vou adorar responder todos os comentários de vocês, é o que eu faço. Também me ajuda demais se você puder curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A gente tá querendo crescer aqui no YouTube, então me ajuda a desenvolver essa plataforma. Valeu por acompanhar essa jornada improvisacional e eu acho que é isso, não tem mais o que fazer. Serafim. Saindo fora. Não é